Eu quero falar nessa manhã com vocês sobre a cultura do reino. Nós ouvimos semana passada pastor Welf falar de forma clara, didática, sobre o que é a cultura do conceito técnico e talvez até filosófico da palavra. Mas a verdade é que nós precisamos entender também como o reino dos céus se manifesta na terra. Quem está pronto, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Nossos visitantes aqui convidados, vocês estão felizes? Estão vivos? Dá um glória a Deus aí para eu ouvir vocês, ai. Amém, glória a Deus. Você aí de casa também, dá um glória a Deus, digite um glória a Deus. Manda fogo para cá. Queridos, nós vamos falar sobre a cultura do reino. E quando falamos sobre o reino, nós precisamos entender de que cultura nós estamos falando e de qual reino nós estamos falando. Parece uma pergunta sem sentido, mas a verdade, nós precisamos ter essa resposta muito clara em nossa cabeça para que nós consigamos evitar qualquer tipo de equívoco ou dúvida no nosso coração no período dessa ministração da palavra. Como cristãos, como evangélicos, como crentes, como gospel, como gospels, como você se autodenomina, não sei. Nós precisamos deixar claro que quando falamos de reino, estamos falando do reino do Filho, ou seja, o reino de Jesus. Quantos estão comigo? Diga amém. Nós precisamos entender que o projeto de Deus estabelecido para o Filho, para Jesus, o perfeito, que veio e morreu na cruz no nosso lugar. Então, quando nós falamos de cultura de reino, nós estamos falando do reino de Jesus Cristo, que é regido por Ele mesmo, segundo as suas próprias ordens, segundo os seus próprios ensinamentos. Então, queridos, é necessário que nós precisamos entender e colocar de vez em nossa mente o conceito de que reino é o reino dos céus. Nós temos muitos homens, à luz da palavra de Deus, que foram fenomenais, homens dignos de serem copiados, mas eles também são humanos, como eu e você, foram humanos e falharam. Então, quando nós falamos de reino, nós estamos falando, não é o reino de Davi, não é o reino de Moisés, não é o reino de nenhum outro homem, nenhum outro herói da fé, porque mesmo eles servindo ao Senhor, assim como eu e você fazemos, eles serviram ao Senhor também, apontando para o propósito do seu coração. Nós sabemos que tudo que fazemos deve apontar para Cristo. O centro de tudo é Cristo. O centro dessa igreja, o centro do evangelho é Cristo. Mas esses homens, Davi, todos os profetas, maiores e menores, todos os apóstolos, todos os que foram mencionados na Bíblia, todas as mulheres de Deus que foram citadas na história da palavra de Deus, elas vivem o reino, mas elas não são o reino, porque o reino é Jesus, porque o reino é dele. Nós acabamos de cantar que a glória pertence a quem? A Ele. Dele é o reino, dele é o poder. Nós vemos em todos esses homens, em todas essas mulheres, imperfeições, assim como existem imperfeições em nós. E essas imperfeições acabaram afetando as suas escolhas. Quantos aqui já tiveram escolhas erradas? Dá um tchauzinho para mim, porque eu já tive muitas escolhas erradas. Bem-vindo, você é humano como eu. Mas existe um perfeito, que reina soberano, que é dono de um reino, que não houve nele falha, mácula, mancha alguma nas suas vestes. E é esse reino perfeito que nós estamos falando. E quando nós falamos da cultura do reino, é trazer a realidade dos céus para a terra. É você trazer a realidade dos céus para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para os seus filhos. Diga amém por isso, queridos. Logo nós entendemos então que Jesus, o perfeito, Ele veio para estabelecer um reino livre dos desvios humanos. Diga glória a Deus. Porque nós vamos além das nossas falhas, nós vamos além dos heróis da fé, porque o reino de Jesus, ele está livre das falhas humanas, porque a motivação de Jesus, ela não era pessoal. Nós muitas vezes servimos e fazemos o que fazemos na casa de Deus por motivações pessoais, sim ou não? Mas Jesus não tinha motivação pessoal, a motivação de Jesus era divina, diga graças a Deus. Porque a motivação de Jesus era agradar o Pai, era cumprir o propósito de Deus. Eu sirvo, você serve muitas vezes pensando naquilo que nós vamos receber em troca do nosso serviço, sim ou não? Jesus esperava em troca
uma multidão incontáveis de filhos, não para ele, mas para o Pai. O propósito de Jesus era divino, abrindo as portas dos céus para todos aqueles que receberam no seu coração o Filho de Deus. E como eu disse, pastor Well falou semana passada sobre o sistema COE, C-O-E, que é conhecer. Quem se lembra? Só eu lembro? Você em casa eu imagino que lembra também. Conhecer, obedecer e ensinar. E isso nós podemos trazer para a cultura do reino também. Mas como nós podemos definir o que é cultura de reino? Então eu acredito, na minha concepção, queridos, essa é a minha visão de reino. E você pode abraçar isso e também somar outras coisas que você acredita a essa visão. Não é errado isso. A cultura do reino, ela pode ser definida como o conjunto de conhecimentos, artes, crenças, leis, moral e costumes ensinados por Jesus a seus seguidores exclusivamente através da Bíblia. Essa é a cultura do reino que nós precisamos trazer para a terra. Como eu disse quando preguei sobre maturidade da fé, nós não somos meramente seres físicos ou almáticos emocionais. Nós somos acima de tudo seres espirituais. E é por isso que essa realidade deve permear toda a nossa história. E é engraçado, queridos, nós percebemos que dentro desse contexto existe, eu não encontrei outra forma melhor de expressar o meu pensamento, mas é uma santa euforia cristã. Uma santa euforia cristã, onde muitas vezes de forma vertiginosa, e eu digo talvez irresponsável, se proclama o slogan: nós vamos ganhar as nações para Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, São Paulo é do Senhor Jesus, amém? Nós cremos nisso. Mas se a sua vida não respalda o que você fala, não existe a cultura do reino sendo permeada na humanidade. São só jargões, clichês, frases que você ouviu e repete. Talvez antes da quarentena existia uma motivação, e eu confesso a vocês também que já fiz parte desse movimento, que a gente saía por aí gritando: o Brasil é de Jesus, as nações são de Jesus. Eu por muitas vezes viajava com o Ministério Ipiranga, e todas as vezes que a gente chegava numa cidade, em algumas delas existia uma frase escrito: tal cidade é do Senhor Jesus. Um exemplo, Itapeva é do Senhor Jesus. E havia ali um conceito em toda a bancada evangélica para colocar aquela faixa, porque havia uma briga, né? Porque existiam outras religiões também que precisavam ser representadas. Mas os cristãos ali da bancada evangélica compravam aquela briga e conseguiam pela força e talvez pela motivação do coração, pela intercessão e pela oração, colocar na entrada da cidade: tal cidade é do Senhor Jesus. Mas queridos, eu quero trazer o conceito, eu não quero julgar nenhum desses irmãos, mas eu quero trazer o entendimento que as faixas de nada valem se o povo não vive a cultura de reino. De nada vale você colocar na porta da sua casa: eu e minha casa servimos ao Senhor, se dentro da sua casa só existe pecados, maledicências, gritaria e confusão. Não é um adesivo no seu carro que justifica você. É a cultura do reino que você vive e transmite. Quantos estão comigo? O negócio está apertando, não é verdade? Melhor que seja assim. Nós cremos assim, nós cremos que todas as coisas são do Senhor Jesus. Mas você vive para o Senhor Jesus? Você vive a cultura dos céus na terra? Jesus, eu disse semana passada que ele viveu na terra como se estivesse nos céus. Por isso ele não pecou. Por isso não havia nele falha alguma, nenhum tipo de condenação. Porque ele sabia que mesmo em corpo humano, ele era um ser espiritual. E nós nos esquecemos dessas premissas do Evangelho. O que os cristãos esquecem é que a igreja deve ser uma contracultura do mundo. Nós não devemos nos adequar à realidade de lá de fora. É o contrário, queridos. Nós precisamos trazer a realidade dos céus na terra. Como se faz isso, pastor? Sendo os céus na terra. Trazendo a cultura dentro de você, permeando a humanidade, transmitindo talvez até por osmose, pelas suas experiências,
pela sua dinâmica de vida, mas trazendo o conceito estabelecido no coração de Deus do que é uma contracultura, querido, a cultura do mundo. Eu lamento dizer, na verdade eu não sei se eu lamento tanto, mas a cultura do mundo, ela jaz do maligno, ela está perdida. Mas a cultura dos céus está guardada como um tesouro para os filhos. Onde estão os filhos desse reino? Onde estão os filhos de Deus parecidos com Jesus, que querem permear a humanidade com a cultura dos céus? Diga glória a Deus, por favor. O que muitos cristãos acabam esquecendo é que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os cristãos acabam esquecendo que a porta continua sendo estreita, querido. A porta que leva à salvação não alargou, ela não dobrou de tamanho. O crivo continua sendo alto para chegar nesse padrão. Nós não podemos nos adequar à realidade de lá de fora. É o famoso que tem do cristão. A que tem eu viver assim? Para não termos sido tomados como chatos, caretas, antiquados, ultrapassados. Para não termos sido tomados talvez como aqueles que não fazem parte da geração millennials. Nós nos adequamos à cultura mundana. Nós permitimos através da música, através da televisão, através de conceitos filosóficos e políticos, através de governos de homens, que eles determinem quem nós somos no Senhor. Quando a palavra de Deus está dizendo, nós somos uma contracultura. A palavra do Senhor já nos alertava através de Paulo, que nós somos tidos como loucos pela causa de Cristo, querido. Isso não é normal. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele, oi. Se você ama esse Jesus e quer seguir nesse caminho, isso não é normal. Lá fora já nos chamam de loucos, bitolados, carolas. Não importa como nos denominam, o que importa é o que você vive. Que sejamos loucos mesmo pela causa de Cristo. Que o seu coração queime ardentemente, continuamente, pelo Evangelho das boas novas. Nós como igreja não podemos nos esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, queridos. Isso é cultura de reino. E eu quero explicar de forma mais didática e detalhada a minha visão do que é a cultura de reino para nós nesses dias. Existem fundamentos para ser e fazer o que nós fazemos para o Senhor. A cultura do reino que nós queremos que permeie toda a humanidade, ela trabalha sobre a base de 4 elementos. Diga comigo, 4 elementos que devem expressar profundo equilíbrio para a igreja que deseja cumprir sua missão na terra. E esses 4 elementos eu quero que você repita comigo, para que isso fique guardado no seu coração, amém? Koinonia, diga koinonia. Querigma, martúria e diaconia. Talvez essas palavras soem estranhas para você, né? Mas eu vou me explicar. Diga, ufa, pastor, graças a Deus, porque eu repeti, mas não entendi. Agora vai entrar no seu coração, em nome de Jesus, amém? Koinonia, ela vem do grego e significa comunhão. Esse termo é utilizado com o significado de demonstrar participação, companheirismo, comunicação, ter algo em comum e compartilhar. Quantos estão me entendendo agora? Koinonia, queridos, é a expressão do coração de Deus. É o grito do coração de Jesus pelo anseio da comunhão da igreja. É a expressão do caráter da igreja em busca da unidade do povo de Deus, em busca da unidade do corpo de Cristo. É a igreja viva, santa. Tem um hino. Olha, eu falei hino. Eita glória hoje. Mas é hino que falam, né? Do Anderson Freire, que ele fala que ninguém pode resistir à igreja. É a igreja santa aqui reunida. Eu acho que é isso. E é exatamente o que eu creio. Ninguém pode resistir à igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. É a igreja viva, é a igreja santa, unida em torno dos propósitos de Deus para a redenção de todas as coisas. Olha só o que diz Atos 2, versículo 44, e nós leremos na versão internacional.
Diz a palavra de Deus, esse é um texto muito comum e conhecido. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Se tem algum crente do seu lado, diga para ele, nós temos tudo em comum. Fala para ele, gruda em mim, garra neu, como diz o mineiro. Garra neu que nós temos tudo em comum. Nós servimos ao mesmo Deus, nós nos amamos. Agora precisamos trazer a cultura do reino para a terra. Queridos, comunhão, koinonia, é muito mais do que ajuntamento. É muito mais do que aglomeração de pessoas. Eu me lembro que quando nós tínhamos aqui na igreja os almoços de domingo de ceia, quem é novo perdeu, viu? Porque era uma coisa de louco, era comida até você não aguentar mais comer. E tinha sorvete, tinha sobremesa, tinha suco. Eu vou parar de falar que está me dando fome. Mas tinha tanta coisa boa. E era o culto de ceia, não era, Hector? A gente engordou, foi nessa época, né? Foi culpa dessa comunhão aí, que a gente estava fininho. Mas a verdade é que nesse momento, o que a gente via era muito mais uma comunhão em torno da mesa do que uma comunhão de coração. Porque quando nos sentamos à mesa, nós dividimos o pão, mas nós precisamos dividir também um coração e propósito, porque essa é a cultura de reino. Eu me lembro, e eu falei isso uma vez, eu fiquei preocupado com a minha fala, mas eu falei, é verdade, e eu vou falar ela hoje de novo, diga amém. Porque tem crente fantasma sim, tem crente que aparece só no culto de ceia. Então o culto de ceia, a igreja fica cheia de gente bonita, com a roupa de ver Deus. Aquela roupa, sabe? Ele vem todo engomadinho. E ainda mais quando tinha motivação do almoço grátis. Mas a verdade, queridos, esse ajuntamento era maravilhoso, porque a gente enchia a barriga e alegrava o coração. Mas a koinonia que eu estou falando é unidade de propósito e espírito. É trazer a cultura do reino dos céus para a terra. Diga glória a Deus por isso. Quantos entenderam que é koinonia? Eu quero falar agora sobre querigma, ou em algumas outras versões diz querigma. É uma palavra que também vem do grego, e ela é usada mais no Novo Testamento com o significado de anunciar a mensagem, pregação e proclamação da palavra de Deus. Querigma, queridos, é a proclamação das boas novas de Jesus. Quantos amam a palavra do Senhor? Dá um tchauzinho para mim, você que ama a palavra de Deus. Sabe o que você deve amar também? Compartilhar essa palavra. Porque tem gente que ama ser cheio, mas não compartilha. Tem muito crente espiritualmente gordo, mas não consegue colocar nada para fora, para alimentar outros. E querigma vem quebrar todo esse conceito de gente confortável no templo, mas que não faz nada do lado de fora. Que ele acha que a cultura do reino dos céus, ela só deve ser implementada aqui, nesse contexto. Aqui é muito fácil ser cristão e trazer a cultura do reino, mas lá fora é ser contra a cultura, era andar fora dos padrões mundanos. E querigma quer dizer que é um chamado para todos ao arrependimento de pecados e a fé em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 4, 18 e 19. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Acompanhe comigo aí na sua tela, ou no seu celular, ou na sua Bíblia mesmo, o que diz a palavra de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você, querido. A unção do Altíssimo sobre a sua vida. Você é um desbravador, querido. Você é um louco lá fora. Você é tido como louco e não faz cara de normal não. Fala, eu sou louco mesmo porque eu amo a Cristo. Mesmo num mundo corrompido, eu não me curvei a Baal. Eu não me curvei à prosperidade mundana. Isso é loucura lá fora, então que me tenham como louco. Mas eu vou anunciar o evangelho da paz. Eu vou anunciar o evangelho da salvação. Eu vou anunciar as boas novas de Jesus. Quantos estão comigo? E aqui, queridos, nesse momento nós já vemos muitas deformações no meio evangélico. Diga, Senhor, misericórdia.
Porque ao invés de proclamar o arrependimento de pecados, a igreja está proclamando prosperidade e somente bênçãos de Deus. Ou seja, antes de informar que o fulano de tal precisa se arrepender, a igreja acaba informando que ele vai ganhar isso ou aquilo, que o evangelho é uma troca para favorecimento pessoal. E essa não é a cultura do reino do nosso amado. Eu acredito, queridos, que é por isso que muitas igrejas estão cheias, abarrotadas de pessoas que não fazem a menor ideia do que sejam as boas novas de Jesus, porque eles vivem um evangelho de troca. Eles vêm à casa de Deus como quem vai no mercado. Eu pago, eu levo. E a palavra de Deus diz que não há preço que você possa pagar pelo que de graça você receber. Quantos estão comigo ainda? Está apertando um pouquinho mais, né? Vai doer, mas vai, depois no final a gente assopra. Eu não, o Espírito Santo. A verdade é que nós vemos uma distorção do que é viver a cultura dos céus na terra. O que nós vemos nesses dias, queridos, é culto daquilo outro, culto daquilo outro. E na verdade nada aponta para Jesus, somente para as mazelas do homem, somente para as necessidades do homem. Senhor, tem misericórdia de nós, não nos permita ser essa igreja. Quantos estão comigo nessa oração? Sabe, queridos, o que nós vemos é empresários que vão à igreja em troca de lucros. Nós vemos famílias que vão à igreja para receber, em outras palavras, um passe para serem curadas. Eles trazem a cultura de outras religiões para dentro da igreja, porque eles acham que lá eles faziam aquilo, e aqui serve também para alcançar o coração do nosso Deus. Não serve, a cultura dos céus é outra, querido. Nós andamos na contramão desse mundo, nós somos tidos como loucos por anunciar o evangelho da salvação. Mas o que nós pregamos é o arrependimento de pecados e não prosperidade. Porque se o Senhor quiser te abençoar, e nós cremos que Ele pode te abençoar, Ele tem todo o poder para isso, Ele vai te abençoar, e nós vamos nos alegrar com você, com a sua bênção. Mas o que nós pregamos é o arrependimento de pecados, é a confissão genuína, é a mudança de vida, é a transformação de caráter, é a mudança da sua história. Nós vemos famílias indo atrás de profetas, correndo atrás de homens de Deus. Nós vemos jovens indo para a igreja por causa do louvor, que é legal, que é divertido, a música é diferente. Nós vemos homens e mulheres que correm atrás de profecias e não do Deus das profecias. Porque se Deus quiser falar com você, querido, Ele fala com você no secreto. Pode usar um profeta? Sim. Nós cremos no ministério profético? Sim. Mas nós não corremos atrás de homens. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o seu socorro? Do meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos voltar ao centro do evangelho, porque o que nós vemos é essa igreja, esse tipo de pessoa que tem essa conduta, porque eles vivem desfilando algo que eles não conquistaram genuinamente no Senhor. Eles vivem desfilando e demonstrando as suas carreiras de zumbis gospel. É morto-vivo. Como diz o ditado aí, por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. São pessoas que acham que encarnaram o evangelho, mas que vivem somente para si mesmos. Vão engordando culto após culto, recebendo o evangelho da salvação, mas não conseguem compartilhar nem com quem está dentro da sua própria casa. E o Senhor está chamando a nossa atenção nessa manhã, queridos. Não desfile o que você não é, mas amarre sobre o seu coração a sabedoria e a benevolência, porque aí sim todos saberão quem é o Deus que você serve. Diga obrigado, Jesus, por essa palavra. Agora eu quero falar com vocês sobre mais um elemento, que é martúria. Diga martúria. Martúria é uma palavra grega que quer dizer testemunho. No seu sentido original de martíria, ela quer dizer mártir, ou seja, os mártires da igreja cristã, que foram aqueles que testemunhavam fielmente as boas novas do evangelho de Jesus.
aqueles que renderam as suas vidas, que renunciaram o seu conforto pessoal por causa do evangelho da salvação. Martúria ou martíria é o testemunho, discipulado e missão central da igreja de Jesus. Diga comigo, martíria é o testemunho, discipulado e missão central da igreja de Jesus. Nós vemos aqui na palavra de Deus em Atos 6, a vida de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão a ser mencionado na palavra. A palavra de Deus diz que Estevão, ele pregava uma mensagem radical. Ele era da contracultura daquele mundo. A mensagem de Estevão, ela era aguda demais. Ela era desafiadora demais para os moldes da sociedade daquela época. Então ele ia na contramão, como os profetas faziam, assim também era Estevão. Ele pregava um evangelho que não afagava as pessoas, que não amaciava as pessoas, que não massageava o ego de ninguém. Ele pecava o arrependimento de pecados e a salvação em Cristo Jesus. E nós vemos na descrição do capítulo 6, que ninguém podia resistir à sabedoria e o espírito que estavam sobre Estevão. Diga: Senhor, derrama sobre mim esse espírito. A palavra de Deus diz que ele falava com tanta autoridade, com tanta unção, que ninguém podia resistir, quer seja grego ou gentil, todos se curvavam ao Senhor, através das palavras que saíam da boca de Estevão. Mas em dado momento, querido, ele foi levado para o sinédrio, e foi injustamente acusado de blasfêmia, porque ele pregava o evangelho, que nem mesmo os sacerdotes suportavam. Que dirá a sociedade naquela época? Ele estava mexendo com um povo de coração duro. Ele estava colocando o dedo na ferida da sociedade, dizendo: ainda que isso custe a minha vida, esse é o meu propósito, esse é o meu chamamento, essa é a minha missão, e eu não vou recuar. Então, quando esse homem foi levado perante o sinédrio, estavam ali os magistrados, os sacerdotes e os governantes da época. Todos apontaram o dedo para Estevão e disseram: você foi condenado por blasfêmia. Ele, como qualquer outro homem, poderia naquele momento dizer: não, eu me arrependo, eu vou pegar mais leve, eu não vou ser tão radical com as minhas palavras. Não, pera lá, você me entendeu errado. Não, deixa eu me expressar melhor. Estevão bateu firme o seu pé no chão e disse: eu não vou recuar, porque esse é o evangelho que eu creio. Ainda que eu morra por amor a esse evangelho, o meu testemunho vai salvar multidões. O Senhor está chamando a igreja nesses dias, queridos, para morrer por Ele, para renunciar o seu conforto, para renunciar às suas vontades, e se for preciso resistir até o sangue, na luta contra o pecado, mas não recuar para o que você foi chamado. Estevão era irresistível, não pelas suas palavras, mas pela unção que estava sobre a sua vida, e essa mesma unção está sendo liberada agora sobre você. Receba em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que esse homem, ele foi condenado à morte por apedrejamento. Imagina que morte cruel. Ele teve vários momentos onde ele poderia desistir. Diz a história que ele foi colocado no meio do pátio, e todos os seus acusadores pegaram centenas de pedras. Você consegue imaginar a cena, querido? Eu não sei o que eu e você faria no lugar de Estevão. Provavelmente ia falar: Senhor, tem misericórdia, deixa eu voltar atrás naquilo que eu falei. A verdade é que nós estamos muito confortáveis dentro das nossas casas, nós estamos muito confortáveis dentro dos templos, mas Jesus nos chamou para trazer a cultura do reino lá fora. Nós estamos aqui amaciando um aos outros, massageando o ego um dos outros, achando que isso é coinonia. Mas a palavra de Deus diz que aquele que ama verdadeiramente, ele confronta em amor, mas ele confronta. Estevão amava tanto aquele povo que ele dizia: eu não vou ver vocês se perdendo e não fazer nada. Existe gente do nosso lado se perdendo, e a gente não consegue abrir a boca para abençoar a vida dele, para trazer uma palavra de arrependimento sobre ele. E o Senhor está nos chamando hoje
para ter um coração como de um mártir. Porque imagine a situação, queridos, você parado no meio do pátio, e pedras de todo lado tocando o seu corpo. Eu imagino que aquele homem naquele momento estava dando glória a Deus, porque em breve eu o verei. Em breve eu estarei nos braços do meu amado, no seio de Abraão. Em breve eu estarei com meu Jesus face a face. Mas a igreja tem amado mais esse mundo do que o reino dos céus. O Senhor está nos chamando nessa manhã ao arrependimento. O Senhor está nos chamando nessa manhã para amarmos o reino dos céus mais do que uma casa própria, mais do que uma reforma, mais do que o conforto dos nossos próprios filhos, porque é isso que deve queimar no seu coração, trazer a cultura do reino para a terra. A palavra de Deus diz que todo aquele que se rende à vontade do Senhor é alcançado pela benevolência do coração de Deus. Deixa eu te falar algo. Em momento nenhum eu quero que isso soe como troca. Você não ficará desassistido, não vai faltar nada para você se você se dedicar às causas do reino. Deus é supridor de todas as coisas, e eu falo isso como testemunho vivo. Existem situações que Deus nos coloca à prova, onde o nosso coração é provado, para ver se a nossa motivação é correta. Mas a verdade, queridos, é que nós somos nessa terra como peregrinos. Embora a gente lute para conquistar coisas no Senhor, nós não devemos nos apegar a elas, porque o mesmo Deus que dá, Ele também pode tirar. Mas o nosso foco deve ser a eternidade. Quantos vão para esse lugar comigo? E quantos vão para esse lugar com você? Durante o nosso discipulado, na quarta-feira, reunião de líderes e pastores, a pastora Tel falou uma frase que me impactou. Depois eu liguei para ela e pedi a frase para usar aqui com vocês nessa manhã. Então eu pedi licença para a autora. E ela disse algo que me impactou tremendamente. Eu fui dormir pensando nisso. Eu quero que essa palavra também queime no seu coração. Ela disse o seguinte: quem se importa com a jornada quando a estrada nos leva para casa? Tem muita gente querendo conforto nesse mundo. Ah, não posso pisar em espinho nenhum, não posso passar por nenhuma necessidade. Ah não, Senhor, meus filhos têm que estudar no lugar tal. E o Senhor está dizendo para nós: ainda que eles não tenham o que você espera, ainda que você não viva de acordo com as suas vontades, o que importa a jornada, se o caminho está te levando para casa, para a eternidade. Quantos amam a eternidade? Então diga para quem está do seu lado: ainda que você não tenha o que você espera, esse caminho difícil, prazeroso, às vezes amargo, mas totalmente profético, está nos levando para a eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Mateus 24:14 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Martúria, queridos, expressa o compartilhamento das boas novas. Mas o que nós vemos, infelizmente, nesses dias, são milhares de testemunhos de infidelidade, de falta de caráter, de divisões, de brigas por interesses pessoais.
O que nós vemos pastores se digladiando nas redes sociais, na TV, em todas as esferas, e ao invés de nos unirmos, aquilo que deveria nos unir está nos afastando. Certa vez o pastor Hernanes, ele disse o seguinte: ser pastor era uma credencial, hoje é um fecha-portas. Porque a martúria, o martírio, o testemunho não tem sido visto além das palavras. Diga comigo, o que nos une jamais pode nos separar. Estamos unidos pelo evangelho da salvação, pelo arrependimento dos pecados e pela eternidade em Cristo Jesus. E por fim eu quero falar sobre diaconia, que é o último pilar. O termo diácono, ele vem do grego antigo, e ele significa ministro, servo e ajudante. Diaconia, queridos, ao contrário do que muitos pensam, ele também fala sobre a reconciliação, fala sobre a cura divina, fala sobre ajuda aos necessitados e todas as outras formas de serviço ao Senhor em amor. Ou seja, diaconia é muito mais do que usar um colete. Diaconia é muito mais do que ser um servo na casa do Senhor. É levar o serviço do lado de fora. É levar o coração que você tem de servo aqui dentro para o lado de fora. É levar a igreja para a cultura mundana. E o que nós vemos, infelizmente, quando eu falo sobre algumas debilidades da igreja, estamos falando de nós mesmos também, porque não somos perfeitos. Mas não falamos para apontar o erro de A, B ou C. Mas nós precisamos reconhecer onde nós estamos falhando, sim ou não, para mudar a nossa rota, para corrigir os nossos caminhos. Mas infelizmente, queridos, a igreja ela acabou perdendo o seu referencial de serviço. E hoje é uma igreja que vive de eventos, é uma igreja que vive de shows, é uma igreja que vive de grandes vigílias com super nomes da música gospel, porque senão não atrai gente. Quando a motivação deveria ser o Senhor, a oração, o joelho no chão, você deve chamar o convidado famoso, porque senão o povo não vem. Nós estamos permitindo que a cultura de shows mundana, a cultura secular de música, se aproprie da cultura dos céus aqui dentro da igreja do Senhor. E o Senhor quer acabar com isso, porque a verdadeira diaconia é atender a necessidade da comunidade, mas poucos estão dispostos a fazer isso. Diaconia é servir não pelo que eu busco em troca, mas pelo que o outro precisa. Porque o verdadeiro diácono, ele não olha suas próprias necessidades, porque ele sabe que enquanto ele cuida, o Senhor cuida dele. Porque ele sabe que enquanto ele cuida da geladeira do outro, o Senhor também está enchendo a geladeira dele. Quantos estão comigo? O Senhor está cuidando de todas as coisas, queridos. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Mas infelizmente, às vezes dentro da própria igreja, dentro da nossa própria congregação, nós vemos pessoas passando dificuldade, enquanto a gente está se organizando para ir no show do fulano de tal. Queridos, consuma o que você quiser consumir, desde que aponte para o reino. Mas a nossa motivação como igreja não é o nosso próprio bem-estar, é suprir uns aos outros, como lemos em Atos 2:44. Tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada. Quantos estão comigo? Existe um autor chamado Lactâncio. Ele foi autor de um livro muito forte que chama Morte dos Perseguidores. E esse homem é um homem nativo do norte da África. E ele viveu em 303 depois da era cristã. Ele era um pagão totalmente mundanizado, mas após se converter ao cristianismo, ele começa a refutar toda forma de paganismo, mas ele também começa a oferecer para o cristão o que é a cultura do reino dos céus sobre as culturas subjacentes. Ou seja,
Nós estamos inseridos sobre uma cultura no Brasil, sim ou não? São Paulo existe e anda sobre uma cultura. Os nossos bairros existe uma cultura própria. E o que esse homem fez foi trazer a cultura dos céus para as culturas onde aquelas pessoas estavam inseridas. E ele escreveu uma das frases de outro livro que ele escreveu, chamado Instituições Divinas, que também é muito bom. Se você tiver acesso e gostar e amar ler, aliás, todo cristão deve amar ler, porque conhecimento e sabedoria nunca é demais. Diga amém? Ele diz o seguinte, eu acho que nós temos essa frase aí para projetar, né? Coloque para nós então, Fê, por favor. Ele diz o seguinte, veja isso: não deve haver violência nem danos, pois a religião não pode ser imposta à força. O assunto deve ser conduzido com palavras e trabalho, não com golpes, para que a vontade seja afetada. Afinal, nada é tanto uma questão de livre-arbítrio como a religião. O que nós fazemos e o que vivemos não é pela força do nosso braço. As pessoas não são convertidas pelo seu discurso forte. Elas são convencidas e convertidas pela cultura do reino que você imprimiu no coração delas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E eu insisto em dizer, queridos, que a igreja precisa acordar para as verdadeiras raízes do Evangelho. O que isso quer dizer, pastor? Que nós precisamos viver com menos dogmas, sofismas e mais sabedoria dos céus. Que nós precisamos viver com menos usos e costumes e com mais santidade de fato. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Que nós precisamos de menos reuniões e mais oração. Diga glória a Deus. É muita reunião para isso, para aquilo outro, e reunião e pouco tempo de oração. Parece que quando o assunto é oração, as palavras acabam, fogem da sua mente. Porque não existe vida, porque não existe a cultura dos céus, a cultura de reino impregnada no coração. Nós precisamos, querido, nesses dias, dentro da igreja e fora dela, menos discussões e mais unção. Diga amém, por favor. Chega de corpo ferindo o próprio corpo, chega de corpo se dividindo em várias partes. Nós somos um só. E devemos viver em menos discussões e mais unção. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o que está descrito no livro de Mateus, capítulo 20, verso 28. A palavra de Deus diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se você veio aqui para ser servido, querido, você não entendeu o Evangelho. Se você veio aqui somente para se beneficiar, você não entendeu o que é a cultura de reino. E nós criamos uma arte bem legal, eu gostei porque é bem conceitual, tanto a cor quanto a figura em si. Porque eu pretendo fazer disso talvez uma série e trazer outras nuances, outras perspectivas do que é a cultura do reino sobre os nossos dias. Para que isso aconteça, eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. E antes de orar por você, eu quero ler uma frase de um texto tirado do livro de Rubens Múzio, o livro chamado Marcas da Igreja. E essa frase diz o seguinte, e ela resume, eu fiquei muito feliz quando encontrei essa frase, porque ela resume muito bem tudo que foi falado aqui nessa manhã. Ela diz: a ausência da diaconia, que é o serviço, do querigma, que é a proclamação, ou da martúria, que é o testemunho, pode significar que a igreja voltou-se para dentro de si mesma, a tal ponto que não há mais o tipo de coinonia, comunhão, de que Jesus falou. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos amam a presença de Deus? Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração.
E eu quero orar por você em nome de Jesus. E abençoar a sua vida. Para que através dessa palavra você seja alcançado, seja mudado e seja transformado. A cultura do reino, queridos, está sendo impressa agora no seu coração. E eu quero te dar um minuto para que você faça a sua própria oração. Preste atenção nisso. Se você aprendeu algo com a exposição dessa palavra, eu tentei ser expositivo o máximo possível. E se você discerniu algo e acha que pode aplicar isso na sua vida, eu quero que você, com a sua mão no seu coração, faça a sua oração, Senhor. Enquanto o Vini estará tocando aqui algo para nós, mas eu quero ouvir a sua voz aqui no templo, que você ore aí na sua casa. Levante a sua voz e comece a trazer a cultura do reino sobre a sua vida e sobre a sua família. Faça isso agora, em nome de Jesus. Abre o coração dos teus filhos, Senhor. Ajude-os a se expressar para o Senhor. Gera neles a cultura de reino. Porque o teu reino vem. O perfeito das nações chegou sobre essa casa. Chegou nesse coração, chegou nessa família. E agora, no poderoso nome de Jesus, eu me uno em oração a você, querido. Para que o reino dos céus, a realidade que acontece no mundo espiritual, porque assim como a palavra de Deus diz, que nós reinamos e governamos nas regiões celestiais, isso se transfira também sobre a sua vida aqui na terra, em nome de Jesus. Que o coração de Jesus faça parte do seu coração, que a koinonia, que a martúria, que o querigma e a diaconia façam parte do seu dia a dia. Que você viva e proceda sobre esses 4 pilares. Que você não se envergonhe do evangelho da salvação. Que haja sempre na sua boca palavras de bênção, de esperança, mas também de chamamento ao arrependimento. Que você entenda que o serviço ao Senhor é tudo que você pode fazer para Ele. Não há preço possível que você possa pagar, mas o seu serviço mostra muito do que você crê e a forma como você ama ao Senhor. Por isso agora nós chamamos a existências coisas que não existem como se já existissem. Sejam abençoados em nome de Jesus, segundo a prosperidade do reino, da cultura do reino, aqui na terra, para a glória do poderoso nome de Jesus. Nós abençoamos a sua casa, a sua família, para que você seja suprido em tudo. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, por essa palavra e por essa ministração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos.